Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui. Eu sou Luana, sou terapeuta integrativa e já tem mais de 8 anos, quase 9 anos, que eu atendo com as barras de Axis, né? Atuo como praticante de barra de Axis. Já tem um vídeo antigo, lá bem antigo meu, falando sobre isso, mas a gente vai trazer hoje para você entender melhor o que são as barras, como elas funcionam e atualizar um pouquinho, né, desse processo depois de 8 anos de atendimento, para você entender melhor como ela funciona, como ela pode te ajudar. E eu espero que esse vídeo clareie para você um pouquinho aí sobre as barras, tá bom? Então, como eu disse, já tem mais de 8 anos, né? Lá atrás, durante uns 4, 5 anos, eu dei o curso, né? Para facilitadora de barras. Então, eu não só trabalhei muito tempo atendendo, como também ensinando, né? As barras, enfim. Mas já tem agora uns 5 anos que eu só atuo como praticante. E o que eu explico para as pessoas, né? Que as barras, elas são pontinhos, né? É uma técnica energética onde a gente toca alguns pontos na cabeça, né? Então as barras, o que a gente chama de barra de Axis, são esses pontos. Cada barra é um ponto que está localizado em algumas áreas, né, da nossa cabeça. E é como se, o que eu gosto de explicar? Que é como se a nossa mente fosse um HD mental, né? A gente tivesse um HD como a gente tem num computador, como num celular, por exemplo, né? A gente compra o celular, ele tá cheia, né? Você consegue colocar os aplicativos que você quiser, você baixa ali o que você precisar para poder usar. E o telefone, quando você compra, por exemplo, ele tá com a memória cheia, ele tá otimizado, ele abre as coisas rapidinho. E à medida que você vai colocando, né, baixando aplicativos, baixando arquivos, documentos, fotos, a gente vai ocupando a memória daquele telefone, né, daquele HD ali. E o que vai acontecendo? Com o tempo, essa memória vai gastando mais energia, né? Tem aplicativos que são pesados, eles gastam muita energia. Então, o celular, aquele equipamento ali, precisa de muita energia para manter aqueles aplicativos rodando. Então, isso vai fazendo ele ficar mais lento, né? Precisa recarregar mais rápido. E quanto mais você enche essa memória, mais difícil vai ficando, mais lento vai ficando, né? E chega uma hora que aquele equipamento aqui, aquele celular, aquele HD buga, né? E se você não abrir espaço, você perde a capacidade de escolher, você que perde a capacidade do que você pode colocar ali, e ele começa, né, muitas vezes a gastar mais rápido a bateria, você precisa desligar, ele às vezes desliga sozinho, né, quantas vezes o telefone passa a desligar sozinho, porque a memória tá cheia, então aquele sistema ali para de funcionar. E é mais ou menos assim que acontece, né, com a gente, com o nosso HD mental. Cada uma dessas pastinhas, cada uma dessas barras é como se fossem pastas, né, do nosso HD interno. Então a gente tem a pasta do dinheiro, eu gosto de explicar do dinheiro, que é um pouco mais fácil para as pessoas entenderem. Então, a gente tem a pasta dinheiro. Dentro dessa barra do dinheiro, que é essa pastinha dinheiro, estão ali todos os arquivos, tudo aquilo que a gente vivenciou com relação ao dinheiro. Então, o que a gente ouviu do nosso meio, né, das pessoas que estavam no nosso entorno, familiares, parentes, enfim, tudo que a gente absorveu do meio onde a gente vivia mesmo, da nossa família, até do nosso campo ancestral, né, que a constelação fala, a gente vai trazendo isso um pouco do meio, já vem ali no nosso HD com esses processos, com essas crenças, esses pontos de vista, às vezes, né, situações que a gente vivenciou, que a gente viu, então tem arquivos de vídeo, que a gente tem as imagens, enfim, então tudo que a gente sabe sobre dinheiro tá ali nessa pastinha. Quando a gente toca essas barras, o terapeuta, né, como é a sessão? A pessoa deita, né, na maca, normalmente na maca a gente atende, mas você pode fazer em qualquer lugar. Eu às vezes aplico nos meus filhos no sofá, por exemplo, né, mas a gente toca essa barra, a gente vai ali como se fosse formatar. Quando a gente toca as barras, a gente meio que formata aquele HD. Formata aquela... Vou pedir desculpa, porque aqui faz um barulho, às vezes passa carro, mas eu não tenho... qualquer lugar da casa que eu tiver, ele vai fazer barulho. Mas enfim, então a gente toca essa pastinha e vai formatar. Tem arquivos, né? Tem ali... memórias e arquivos que eles faziam sentido na época que a gente absorveu, né? Ou fazia sentido para os nossos pais, ou quando a gente era pequeno, mas agora não faz sentido mais. Então, quando a gente formata esse HD, a gente vai liberando espaço daquilo que não funciona mais, aquilo que não é expansivo para o corpo. Ele vai dissolvendo, vai liberando essas memórias. Então a gente faz isso, tem uma barra, por exemplo, do corpo, então as memórias que a gente tem com relação ao corpo, qual a conexão que a gente tem com o corpo, tudo que a gente ouviu, como o nosso corpo se formou, e tudo isso está ali nessa barra do corpo, né? Então tem barra da criatividade, da sexualidade, da cura, e aí cada vez que a gente vai tocando esses pontos, vai formatando o nosso HD e vai abrindo espaço. O que a gente fala, né? As barras vão trazendo leveza. O mantra do Axis, né, das barras é: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Quanto mais o nosso sistema tá denso,
tá pesado, quanto mais memória, a nossa memória tá cheia de coisas que não funcionam, que são pesadas para o nosso HD interno, mais difícil fica a nossa vida, mais lento, mais difícil de a gente conseguir ver saídas para as coisas, né? Então, quando a gente vai correndo as barras, a gente vai trazendo facilidade, alegria e glória, porque a gente otimiza esse sistema. A gente tem mais facilidade para tomar decisões, a gente tem mais clareza porque a gente enxerga melhor as coisas, porque não tá tudo tumultuado, né? Não tá ali tudo pressionado. Então a gente consegue entender melhor o que a gente está enxergando. A gente consegue ter mais energia. Então a gente normalmente tem mais ânimo, mais disposição. Às vezes aquele processo que você queria fazer uma academia e não tá conseguindo, você ganha força. Às vezes pessoas que querem começar um relacionamento dão conta de ir atrás, de se abrir para isso, porque uma das coisas que as barras fazem, inclusive, é aumentar o nosso receber. Quando a gente está com esse HD liberado e libera a memória, né? A gente tem mais espaço para colocar coisas. Então você recebe mais da vida, recebe das situações. Porque às vezes as situações trazem, até situações difíceis na vida, trazem aprendizados. Mas se a gente está muito tumultuado naquele processo mental, a gente não consegue nem entender o que é para aprender com aquilo, né? Então a gente consegue, quando vai fazendo as barras, receber até daquilo que veio, que parecia difícil, né? Eu já tive uma pessoa uma vez que foi demitida e aquilo era extremamente angustiante para ela e a demissão era importante. Ela foi demitida, inclusive, depois das sessões de barras que a gente fez. E a demissão era importante para aquele processo porque ela precisava mudar de vida. Se ela não fosse demitida, ela não ia tomar a atitude de sair daquele emprego. Então as barras levam a gente até para esses movimentos na vida. Às vezes tem pessoas que começam um relacionamento, mas tem pessoas que conseguem sair de relacionamentos, que estão há anos em relacionamentos que não fazem sentido, que são angustiantes, ou em trabalhos que não fazem mais sentido. E com as barras, você consegue abrir espaço, você consegue enxergar novas possibilidades, novas saídas, e inclusive novas formas de trabalho ou novas formas de emprego que você não estava vendo. Entende? Então, assim, as barras têm um alcance para tudo na sua vida, para qualquer área na sua vida. Se você tiver com a vida truncada, não conseguindo fazer, as barras vão abrir espaço para você conseguir se movimentar em relação àquilo que você quer. Se você está num processo de aprendizado, então as barras melhoram muito a clareza, o nível de foco, de atenção. Então, se você está num processo de transição de carreira, precisando aprender coisas na vida, as barras vão te ajudar nesse sentido. A passar por esse processo, a aprender melhor, a acelerar essa mudança, às vezes, de carreira que você está precisando fazer. E se você já alcançou, inclusive, né? Eu tenho pacientes que são, às vezes, diretores de empresa e que vêm fazer as barras. Por quê? Porque demanda, né? O trabalho demanda, exige muito, né? Muita atenção, muita clareza de uma visão maior, né, do que as pessoas costumam ter ali na empresa, e essas pessoas que estão num cargo de gerência mais alto precisam ter essa clareza, né, de uma liderança maior, de como lidar com as pessoas, situações que deixam a gente meio angustiado, como você formata esse HD, você abre espaço, então você consegue lidar melhor com as pessoas, e para enxergar melhor mesmo e conseguir otimizar esse sistema para serem profissionais melhores. Então, você pode vir quando você estiver precisando de movimentar, estiver no processo de movimento na vida e até quando você já chegou em lugares que você gostaria, né, mas precisa de mais força para chegar ali. Lembrando que o mantra é: tudo na vida vem com facilidade, alegria e glória. Então, em qualquer situação da vida que você tiver, as barras vão tender a trazer esse espaço de facilidade, alegria e glória. Então, é isso, né? Eu tenho pacientes hoje, por exemplo, pessoas, né, que vêm a fazer, que como eu tenho muitos anos, eu tenho pessoas que fazem barras hoje há 3 anos seguidos, né? E aí, às vezes, as pessoas perguntam, mas não era para ter melhorado já em 3 anos? A questão é que essas pessoas vêm, às vezes melhoram as situações na vida, saem de relacionamento, né? Entram em relacionamentos mais equilibrados, mais centrados, melhoram na empresa, ganham mais, e aí vem fazer barras para manter esse processo, para ter sempre, né, tem uma das expressões do Access também, né, que é como pode melhorar, e sempre pode melhorar. Então as barras também nos ajudam a ir para esse espaço de mais, o que mais é possível, e lógico, para poder manter. Porque a gente tende, né, a viver numa realidade que tende a tirar a gente muito desse espaço de facilidade, alegria e glória, pelo contrário, né, é um lugar que tende a nos dizer que as coisas são difíceis, enfim, que a gente não tem escolha, né, e as barras vão ajudar nesse sentido. Então, é mais ou menos isso que eu queria trazer um pouquinho de novo, de atualizar um pouco esse vídeo sobre o que são as barras, né? Qualquer dúvida você pode colocar aqui. Eu não dou mais o curso, então hoje eu só atendo em Belo Horizonte, em Contagem, mas de qualquer forma, eu trabalho há muito tempo com as barras, né? E se você quiser, pode colocar aí. Qualquer pessoa pode receber, lógico que bebês é mais difícil, né? Mas crianças,
pode receber. Grávidas é muito bom para grávida. Para quem quer engravidar, as barras ajudam muito, mas para quem já está gestante, as barras ajudam a trazer mais serenidade, a facilitar os partos normais. No parto, as barras também ajudam. Para quem está aprendendo, para crianças, jovens e adolescentes, inclusive eu quero trazer um movimento importante, né, de que talvez as barras, nesse momento em que a gente tem crianças que estão muito tempo com celular, videogame, muito estímulo mental, com certeza as barras ajudam muito nesse espaço de abrir espaço na mente para eles conseguirem lidar melhor, voltar a ter foco, atenção. Então as barras também ajudam nesse sentido. Jovens, adolescentes, idosos, não tem contraindicação, podem fazer as barras, só que elas têm que ser presencial porque tem que ser tocadas, né? Então eu, particularmente, nesse momento ainda atendo em Belo Horizonte e Contagem, mas quando você, né, se você quiser saber mais aí, pode colocar que eu coloco aqui e tento responder. E se eu não souber, eu tento indicar algum facilitador mais experiente do Access para te trazer orientações. Então é isso. Na descrição do vídeo, se você não segue aqui o canal, segue aí para você encontrar mais, né, desses vídeos. E aqui na descrição eu vou colocar alguns vídeos, né, sobre alguns, tem às vezes esse mantra repetido várias vezes, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tem ele de 108 repetições, tem ele 2 horas de repetições que você pode colocar, por exemplo, ele de manhã. O Gary, os facilitadores os fundadores do Access, né, que são o Gary e o Douglas, o Gary e o Dan, ele sugere que a gente repita esse mantra várias vezes de manhã e várias vezes à noite. Pelo menos 10, 15 vezes de manhã e 10, 15 vezes à noite. Então o que você pode fazer? Colocar o mantra para rodar, né? Tem um vídeo aqui, você pode, enquanto você está tomando seu café, fazendo as suas coisas, você pode colocar o mantra para rodar. À noite também, que já é uma forma de você entrar nessa energia, de facilidade, alegria e glória. Então é isso e até o nosso próximo vídeo.